Estamos aqui, eu, Steph, a professora Adriana, a professora Clarice Marques, desse aprendizagem de Bíblia e História. Hoje nós vamos receber os queridos professor Marcos Nogueira, a professora Carla. Dispensa, né, apresentações, eu acredito. Professora Carla, assim, eu tenho um carinho imenso, porque foi a primeira aula do curso de História, foi com a professora Carla. Então, assim, eu lembro até hoje daquele livro, porque estudar a história do Caio Bosch, meu Deus do céu, primeira aula. E o professor Marcos, assim, é um grande amigo desde sempre. Eu acho que eu nem lembro da minha vida acadêmica sem o professor Marcos. Então, professoras, querem falar alguma coisa? Só dar as boas-vindas mesmo e agradecer, né? A gente sabe que sábado de manhã a gente já esteve aqui recentemente, então agradeço o esforço, agradeço o pessoal do Prof. História, o pessoal da graduação, enfim, todos os presentes, aproveitem, explorem, suguem esses dois, assim, porque o que eles têm para trocar, né, com a gente, porque eu digo que a aprendizagem ela é uma troca, ninguém ensina sozinho, a gente faz aquela troca de ensino e aprendizagem mesmo. Então, assim, tentem. Professora, eu estou na graduação, bem no primeiro semestre, não sei ainda como, então preste bastante atenção, porque no decorrer do curso você vai encontrar, né, os seus caminhos ali. Se de repente você quiser trabalhar com história oral, você já sabe aonde ir, tá bom? Obrigada pela presença. Quero dar as boas-vindas também, né, e assim, quero que vocês aproveitem bastante, tanto o espaço, né? Aqui é uma escola pública, né? De educação básica, né? E aí aproveitem o espaço, experienciem estar nessa escola pública, né? De educação básica dentro da Universidade Federal. Nem sempre a gente tem essa oportunidade de ter essa experiência, de acolher, né? Dentro de uma escola pública de educação básica. Então eu peço também que vocês olhem o espaço, experimentem isso, né? E também aproveitem, né, os nossos palestrantes, que são extremamente qualificados, né? Senão não estariam aqui, né? Que a gente tem profunda admiração por eles, né? E assim a gente agradece, né? Eles terem aceitado trilhar essa jornada aqui junto com a gente, de formação docente, né? De formação docente dentro do chão da escola, né? E eu acho que isso que fica, né? Isso que é o mais importante. Obrigada aí a todos. E é isso. Bom dia. Estou aqui com o Marcos, ele falou primeiro planos, né? Ladies first. Então, assim, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, porque estou até emocionada, porque eu estou aqui com meus ex-alunos, mestrandos, eu estou aqui com os meus ex-alunos que já são profissionais, minha ex-aluna que é diretora do CAP, meu ex-aluno que já é doutor em História. Então, assim, meus 29 anos de UFRN, nesse dia, nessa sala, estou valendo muito a pena. E vocês que estão aqui iniciando a caminhada na UFRN. Eu já estou finalizando, já estou me aposentando. Então, assim, até o final desse semestre eu me aposento, mas eu continuo no Prof. História. Eu continuo voluntário na UFRN, trabalhando no mestrado. Então, eu vou continuar junto com vocês de alguma forma, tá? Então, eu agradeço muito as palavras da Stephanie, da Clarice, da Adriana, né? E para mim, assim, está sendo maravilhoso, principalmente para falar de história oral, para falar da metodologia, porque eu e o Marcos trabalhamos com isso há bastante tempo, e assim, mesmo a gente sabendo que o campo da história hoje é um campo vastíssimo, que se move, tem se movido, é dinâmico, tem se movido com muita, se move com uma velocidade muito grande, né? No sentido que a gente vai falar do que a terceira geração dos análises colocou novos problemas, novos objetos e novas abordagens, mas a história oral ainda causa alguma estranheza e ainda causa algo que se fosse história oral, não é bem assim. Então, assim, para mim, para o Marcos, que
trabalhamos com isso, as nossas dissertações, o Marcos desde o TCC dele, as nossas dissertações e nas nossas teses, e continuamos trabalhando nas nossas pesquisas. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre história oral, né? E agora, o que eu falo depois da professora Carmen? Primeiro, bom dia, gente. É uma satisfação e uma alegria. Quero agradecer o convite, quando a Stephanie, que é uma queridíssima amiga, convidou. Não parei para pensar, né? No primeiro momento a gente poderia até dizer assim, nossa, não, sábado, enfim, como eu achando. Mas não. E aí depois ela disse, olha, será com a professora Carla? Eu disse, aí completou, fechou. A professora Carla disse, eu venho trabalhando com a metodologia da história oral desde a minha graduação, e foi no encontro de história oral da Regional Norte que eu disse assim, ó, essa metodologia que eu quero aprender e quero viver praticando. Então tem sido uma experiência muito interessante ao longo desses anos, e devo dizer, né, eu sempre reforço onde quer que eu vá. Ontem eu recebi uma mensagem muito carinhosa de uma amiga minha, Catarina, quando eu compartilhei o post. Ele disse assim, é bom de ver o mestre e o aprendiz, né, no caso, a professora Carla Monteiro e eu, que estamos trilhando juntos desde 2007, no primeiro dia de aula. Meu primeiro dia de aula foi com a professora Carla Monteiro e ficou muito marcado. Ela me acompanhou desde a graduação, foi minha orientadora na graduação. No mestrado, ela era só colaboradora do PPG Soft, então ela não poderia me orientar as regras, mas foi co-orientadora, né? Participou também na minha qualificação, no processo de pesquisa. E depois que eu terminei o mestrado, aí a Adriana disse, não, agora eu vou descansar. E aí veio uma outra queridíssima amiga minha, Alessandra Rufino, disse, Marcos abriu o edital do doutorado no Rio Grande do Sul. Eu disse, não vou não. Mas a curiosidade, Clíndia, que eu tenho um carinho, foi me orientando na UER, né? E eu fico muito feliz quando ele me participou, que tinha feito a seleção do mestrado e passou. E eu fiz a seleção do doutorado, passei sem falar com ninguém. E um belo dia eu juntei meu irmão, minha namorada, que hoje é esposa, e a professora Carla, e entreguei para ela a carta. Eu disse, olha, estou seguindo os seus passos. A senhora fez o doutorado aonde? No Rio Grande do Sul. Eu estou indo para onde? No Rio Grande do Sul. Não fez na PUC, mas fez na UF. Então é um pouco dessa minha trajetória. E aí a proposta da oficina então é compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, das nossas práticas. Eu espero que vocês possam interagir, né, perguntar, porque é um pouco do que nós fazemos e praticamos. A professora Carla mais estrada, eu ainda caminhando. Gente, a gente preparou as teses conforme as meninas, as professoras indicaram para a gente preparou a oficina em 2 momentos, tá? Um primeiro momento, a gente vai tratar de questões mais, digamos assim, teóricas, que permeiam a metodologia, tá? A história oral como metodologia na constituição de fontes para pesquisas históricas. E na segunda, vamos fazer um intervalinho. Na segunda parte, a gente vai trabalhar com apresentar para vocês a metodologia em si, quer dizer, a parte mais prática da metodologia da história oral, tá? Conversar um pouco sobre isso é muito importante para entender a metodologia, tá? Antes da gente começar, eu queria
que vocês me permitissem ler um trecho bem pequenininho de um historiador italiano, que é uma pessoa maravilhosa e é um historiador assim, muitíssimo competente e é uma das figuras muito representativas no cenário da história oral em nível internacional, que é o professor Alessandro Portelli, que é professor da Universidade de Roma. Já esteve no Brasil inúmeras vezes, né, Marcos? A gente já teve a oportunidade de vê-lo falar. E além dele ser um pesquisador assim, com muita experiência, né? Aí, para a gente começar, para já deixar isso assim ecoando, e a gente volta a falar disso no final, eu vou ler um trecho do professor, que o professor Portelli escreve num texto que se chama Oralidade e Subjetividade, os meandros infinitos da memória. E está nesse livro aqui, que é uma coletânea organizada por duas professoras da Universidade Federal do Piauí. Isso é Moralidade e Subjetividade, os meandros infinitos da memória. Então o professor Portelli ele assina um texto que dá nome ao livro, né? E nesse texto ele começa a falar, ele está contando para a gente, né, uma experiência dele entrevistando uma mulher. Foi um período que ele passou nos Estados Unidos, né, trabalhando nos Estados Unidos. Então ele estava Bom, a primeira parte, olha aqui mais outro artefato aqui, ó, né? A gente vai fazer uma introdução breve, né? E nessa introdução a gente não vai se demorar muito, porque nós todos aqui somos historiadores e sabemos que durante muito tempo o relato oral, né, a memória, a subjetividade foi desconsiderada como fonte, né? Para os historiadores metódicos, os historiadores tradicionais de base positivista, historicista principalmente, as fontes históricas, na verdade essa ideia de fonte era mais recente, para eles eram documentos, né? Os documentos tinham que ser escritos, e basicamente documentos oficiais. Isso para nós hoje parece paradoxal, parece uma coisa que não faz sentido, mas naquele momento, para aqueles historiadores, naquela conjuntura em que a história, né, se afastava cada vez mais da ideia de arte e de literatura, né, de uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer para, né, uma atividade profissional e científica, né, isso foi muito importante. Descrever, precisar o que era uma fonte. E nesse sentido, descartou-se a memória, porque a memória era imprecisa, a memória era seletiva, né, as experiências individuais não davam conta, né, de explicar os chamados processos históricos, que basicamente eram processos estruturalmente norteados pelo político, né, pelas ações políticas dos grandes homens. Então, nesse processo de desenvolvimento, a história, a fonte oral, o relato oral, ele foi sendo deixado de lado. Quando que o relato oral começa a voltar? Né? Ele começa a voltar a partir do momento que o nosso campo, já estabelecido como ciência, começa a passar por mudanças epistemológicas, né? Mudanças no seu interior, no seu fazer e na concepção do que é a história. E aí todos nós, né, estudamos que isso começa basicamente, né, com a história dos análises, né, e que as três, hoje já se fala em quarta geração dos análises, né, essa vão fustigando, tensionando esse campo da história científica
até que vários aspectos começam a se modificar e a se consolidar, deixando para trás aqueles velhos padrões digamos assim, da escola metódica, né? Do que a gente poderia chamar de uma história tradicional. Então, essas mudanças epistemológicas, elas podem ser sintetizadas naqueles 3 livros, né, que foi lançado pelo grupo, pela terceira geração dos análises, Jacques Legoff, Georges Duby, enfim, historiadores que a gente costuma estudar, né? Resumindo, em novos problemas, novas abordagens e novos objetos. E aí, se a história, né, passa a se preocupar muito mais com problematizações e menos com o estabelecimento de fatos, tá? Se a história passa a se interessar por temáticas, ou seja, por objetos de pesquisa que antes eram considerados menores, ou não objetos, não temas de pesquisa, isso requereria novas abordagens teóricas e novas abordagens metodológicas, né? Então, do ponto de vista teórico, a grande contribuição dessa mudança epistemológica é a interdisciplinaridade. Fazendo entrevistas numa comunidade de mineiros, de trabalhadores em Minas, né? E ele entrevista aqui, ele está entrevistando uma mulher que é uma mulher que tem um papel de liderança nessa comunidade. E aí, no meio da entrevista, ele tem um insight e ele resolve fazer para ela uma pergunta que naquele momento veio e ele pensou, eu tenho que ter uma resposta, tá? E aí eu começo a ler o parágrafo. E ele diz assim eu lhe pergunto, desculpe, mas por que as pessoas falam comigo? E ela disse, mas porque se vê muito bem que não sabes nada. Ela me dá 2 motivos. O primeiro é que não sou de Nova York, do estado de Nova York, né? Não sou de Chicago, não sou de Louisville, onde estão as sedes das empresas de mineração. Na prática, porque não venho de lugares de poder. Um italiano na América não vem de lugares de poder. Na Itália, já vir de Roma seria diferente, mas ali não. Depois acrescenta, é porque se via que eu não sabia nada. Por isso, as pessoas ficavam contentes em explicar-me como estavam as coisas, de contar-me as coisas. Tudo isso me parece que contradiz o pressuposto teórico que fundamenta o trabalho de campo. Aquilo que se diz sempre é que você, antes de ir ao campo, antes de fazer as entrevistas, deve saber tudo. Deve estudar a cultura e todo o resto. O que produz um mecanismo bastante extraordinário, através do qual, a um certo ponto, as pessoas percebem que você sabe tudo ou crê que sabe tudo e se pergunta, por que te contar as coisas? Você não está me pedindo conhecimentos, você está me fazendo um questionamento. Ainda por cima, se sabe tudo, mas o sabe mal. Você é um com quem não se pode falar. E essa ideia de que você vai ali e é ignorante, é um estrangeiro, um viajante, um que quer saber umas coisas, essa diferença entre eles que sabem e você que não sabe, dá sentido à narrativa. Essa diferença dá sentido à narrativa.
Pode um homem identificar-se com uma mulher? Não sei, não creio, mas seguramente em determinadas circunstâncias, uma entrevista entre duas pessoas de sexos diferentes produz mais conhecimento do que entre duas pessoas do mesmo sexo, que é uma troca, que de outra forma não se realiza. Ou seja, o que ele está dizendo? Que as pessoas que a gente busca para entrevistar são as pessoas que sabem. E por mais que nós sejamos acadêmicos e pesquisadores, nós as procuramos porque nós não sabemos e queremos saber. Então isso é muito importante na hora de estabelecer a relação, né? A relação humana entre o historiador e a sua fonte. Que as fontes são pessoas, não são artefatos, não é papel, não é nada disso, são pessoas. Bom, a primeira parte, olha aqui mais outro artefato aqui, ó, né? A gente vai fazer uma introdução breve, né? E nessa introdução a gente não vai se demorar muito, porque nós todos aqui somos historiadores e sabemos que durante muito tempo o relato oral, né, a memória, a subjetividade foi desconsiderada como fonte, né? Para os historiadores metódicos, os historiadores tradicionais de base positivista e historicista principalmente, as fontes históricas, na verdade essa ideia de fonte era mais recente, para eles eram documentos, né? Os documentos tinham que ser escritos e basicamente documentos oficiais. Isso para nós hoje parece paradoxal, parece uma coisa que não faz sentido, mas naquele momento, para aqueles historiadores, naquela conjuntura em que a história, né, se afastava cada vez mais da ideia de arte e de literatura, né, de uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer para, né, uma atividade profissional e científica, né, isso foi muito importante. Descrever, precisar o que era uma fonte. E nesse sentido, descartou-se a memória, porque a memória era imprecisa, a memória era seletiva, né? As experiências individuais não davam conta, né, de explicar os chamados processos históricos, que basicamente eram processos estruturalmente norteados pelo político, né? Pelas ações políticas dos grandes homens. Então, nesse processo de desenvolvimento, a história, a fonte oral, o relato oral, ele foi sendo deixado de lado. Quando que o relato oral começa a voltar? Né? Ele começa a voltar a partir do momento que o nosso campo, já estabelecido como ciência, começa a passar por mudanças epistemológicas, né? Mudanças no seu interior, no seu fazer e na concepção do que é história. E aí todos nós, né, estudamos que isso começa basicamente, né, com a história dos análises, né, e que as três, hoje já se fala em quarta geração dos análises, né, essas vão fustigando, tensionando esse campo da história científica, até que vários aspectos começam a se modificar e a se consolidar, deixando para trás aqueles velhos padrões digamos assim, da escola metódica, né? Do que a gente poderia chamar de uma história tradicional. Então, essas mudanças epistemológicas, elas podem ser sintetizadas naqueles
3 livros, né, que foi lançado pelo grupo, pela terceira geração dos análises, Jacques Legoff, Georges Duby, enfim, historiadores que a gente costuma estudar, né? Resumindo, em novos problemas, novas abordagens e novos objetos. E aí, se a história, né, passa a se preocupar muito mais com problematizações e menos com o estabelecimento de fatos, tá? Se a história passa a se interessar por temáticas, ou seja, por objetos de pesquisa que antes eram considerados menores, ou não objetos, não temas de pesquisa, isso requereria novas abordagens teóricas e novas abordagens metodológicas, né? Então, do ponto de vista teórico, a grande contribuição dessa mudança epistemológica é a interdisciplinaridade. E isso é muito importante quando a gente pensa no conturbado século XX, né, no século passado. Como disse Eric Hobsbawm, foi uma era de extremos. E extremos em vários sentidos, né? O mundo começou a se movimentar muito rápido, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, tecnológico, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos meios de comunicação e de transporte. As distâncias no século XX foram encurtadas, né? Então, esse século XX é um século de grandes mudanças e que, com essas grandes mudanças, traz para a cena, joga a luz sobre novos sujeitos e novos atores sociais. E com isso, principalmente, se pensa, a história começa a pensar o que esses novos sujeitos e novos atores sociais têm a dizer. Principalmente, vamos pensar numa Europa, né, na Itália, na Inglaterra, depois da Segunda Guerra, nos anos 50. Depois de um período muito curto, né? Você ter passado por 2 guerras, ter passado pela experiência ideológica, cultural, né? Política do nazifascismo, das mudanças geopolíticas que aconteceram no mundo, né? Da inversão das hegemonias mundiais, enfim. Nesse período, os historiadores começam a pensar muito que é preciso registrar essa memória, que é uma memória recente, que é uma memória viva desses processos, desse turbulento século XX. Então, a partir dos anos 50, a gente começa a ter os primeiros registros de fontes orais. Os primeiros historiadores, ingleses e italianos, né, basicamente, mas outros historiadores começam a coletar fontes orais, a registrar relatos orais. Tá? Inclusive, o Alessandro Portelli, o autor desse texto lindo, que eu acho lindo aqui, que eu li para vocês, ele estuda, né, desde os anos 60, quando ele era estudante, depois dos anos 70, 80, a experiência do Spartegiani na Itália. O Spartegiani foi a resistência italiana, né? E aí, isso é muito importante. Por quê? Para a historiografia, né, mesmo a historiografia contemporânea, é preciso ter fontes. E essas fontes, diferentemente de outras, de outras ciências, como a sociologia, a antropologia, essas fontes têm que ter uma materialidade. História só se faz com fonte. E essa é a grande herança que nós recebemos lá do século XIX, né?
Ou seja, não se faz história sem fonte. E essas fontes, elas de alguma forma, elas têm que se materializar. Então, o relato oral, ele se torna fonte, ele pode se tornar o que os metódicos chamavam documento a partir do momento que ele ganha um registro. E esse registro vai ser possível por meio do gravador de voz. E o gravador de voz é uma tecnologia que foi desenvolvida no período entre guerras e principalmente durante a Segunda Guerra, porque nós historiadores sabemos que as guerras, né, são grandes espaços de desenvolvimento e aplicação, testagem de novas tecnologias. Né? Grandes inovações surgiram a partir de processos bélicos. Né? E o gravador de voz é uma dessas inovações. Então, só se tornou possível, né, trazer o relato oral como fonte, né, incorporar o relato oral a uma pesquisa, né, que vai fundamentar uma historiografia por meio do gravador de voz. O pendrive, ali os gravadorzinhos digitais, esse daqui com um microfone potente, o celular e o microfone de lapela hoje com Bluetooth. Então, só a história oral só é possível como metodologia se há tecnologia. Então a gente não precisa ficar preocupado de achar que a gente não pode usar determinadas coisas. Podemos sim, a gente pode usar todos os equipamentos que estiverem ao nosso alcance, desde que esses equipamentos produzam um registro da voz. Para a gente só entender a abrangência da história oral no Brasil, a gente tem uma Associação Brasileira de História Oral, a BHO, que eu e o Marcos somos sócios, que foi fundada em 1994. Desde os anos 70, a Fundação Getúlio Vargas tem um grande projeto de história oral e de registro de entrevistas. Se vocês entrarem no CPDOC, FGV, vocês vão ver lá o programa de história oral, e existem centenas de entrevistas que podem ser acessadas lá. Nós temos a Associação Internacional de História Oral, que foi fundada em 1996, já fez congressos em várias partes do mundo, na Austrália, na Itália, na Índia, no México, enfim, no Brasil. E, recentemente, no ano passado, nós fundamos a Rede Panamazônica de História Oral. Né? A partir de nós aqui da região norte, nós, em articulação com colegas que já participavam da Rede Latino-Americana de História Oral, nós fundamos a Rede Panamazônica de História Oral, que está em fase de organização e que vai fazer seu primeiro evento, e a gente vai divulgar para vocês nessa perspectiva de estreitar as relações entre os países da Panamazônia. Eu lembrei aqui, a professora Cátia falando, no início, quanto era desafiador também desenvolver as entrevistas, porque imagine esse aparelho aqui, as pessoas se sentiam inibidas, né, pelo próprio equipamento, não era o entrevistador em si. Mas eu lembro que, conversando com meu avô, ele dizia assim: nossa, mas minha voz vai ficar gravada aí, né? Então era um desafio constante, e que com o advento da tecnologia, hoje você está usando o celular e as pessoas nem notam, nem percebem que ele está ali presente, e acaba se tornando de fato um diálogo, uma entrevista, ou como o Portelli diz, um encontro de duas vistas. O nome da entrevistada, aqui o local e a data, né?
aí vai mostrando. E outra coisa, quando você estava fazendo a transcrição com fita, uma caneta Bic salvava a vida de muita gente, né? Porque você ficava voltando. O esmalte não quebrava. Também, quando a fita quebrava, a gente tinha que emendar. Era sempre um desafio. Veja, se nós temos esse aqui, com o avanço da tecnologia, os gravadores foram cada vez mais diminuindo, né? Também a fita. E era um processo também caro, muito caro. Tanto para fazer o processo da compra de fita, principalmente dos registros fotográficos. Eu lembro que quando fazia as fotos, aí você ia lá com o seu José para fazer. Aí disse, olha, vá na câmera escura, tente cortar, porque a revelação era muito cara, era um processo muito custoso mesmo. Então você vai desenvolvendo na fotografia e depois com o avanço do digital. Eu, por exemplo, na graduação, eu fiz entrevista usando uma câmera, porque já fazia não só o áudio, como também o vídeo. E depois a gente ia avaliar a qualidade, era bem superior mesmo, com essa daqui, tá? Exatamente. Mais artefatos. Tem mais. E no intervalo vocês podem chegar para o celular também e sem livros aqui. Esse telefone aqui, você tacava na parede, avisava e ele estava funcionando. A bateria dele não acabava nunca. Renovação do conceito de fonte, eu trouxe aqui uma visão, uma visão, tá? A gente vai encontrar muitas discussões sobre fonte. É que esqueço. Eu estou tão acostumada a ir no gogó. E aí, eu gosto muito dessa visão acerca das fontes, porque eu acho que define, coloca para a gente algumas questões importantes, principalmente o papel do historiador frente à fonte, tá? E traz para a gente, e faz isso a partir de uma discussão do que é o fato histórico. E queiramos ou não, tá? Gostemos ou não, mas quando a gente está estudando, quando a gente está ensinando lá na escola, né, quando a gente está trabalhando com livro didático, quando a gente está trabalhando com a gurizada lá no ensino básico, a gente fala de fato histórico. Ainda que a gente saiba que essa ideia de fato histórico hoje, ela é extremamente relativizada. E que hoje a gente trabalha diretamente com uma ideia de história-problema. E que são os problemas que fundamentam a construção da historiografia. E não necessariamente essa ideia de fato. Só que essa ideia de fato, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E é uma das formas da gente, não só didaticamente trabalhar a história, né? Nós ainda não conseguimos superar isso, da mesma forma que é um problema para nós historiadores, ainda não temos conseguido superar a periodização tradicional, né? Que é aquela das Idade Média, pré-história, enfim, né? Nós não conseguimos superar isso ainda. Temos que fazer essa autocrítica como historiadores. Falamos do eurocentrismo, hoje a gente está discutindo a perspectiva pós-colonial, né? Enfim, mas ainda não conseguimos romper com ela. Por quê? Né? Fica aí para a gente pensar. Um livro que se chama Introdução aos Estudos Históricos, que é a Silvia Petersen e a Bárbara Lovato,
que são historiadoras da Federal do Rio Grande do Sul, inclusive acho que as duas estão aposentadas agora, e elas trazem para a gente, e aqui muito sinteticamente, tá? Depois, para quem quiser, eu posso passar essa referência. A ideia de fonte em relação à ideia de fato, tá? De fato histórico. Então, assim, a primeira, elas vão mostrar duas visões do que seria a fonte. Para uma historiografia que elas chamam empirista, né, de visão empirista, que nós podemos chamar de tradicional, de metódica, do século XIX, enfim, tá? Para essa historiografia empirista, e aí elas trazem a ideia do culto ao fato, né, a ideia de que o que cabe ao historiador definir, delimitar e explicar o chamado fato histórico. Ou seja, o fato histórico ele existe e cabe ao historiador trazer a verdade sobre esse fato. Essa é a ideia empirista, tá? Então, desse ponto de vista empirista, né, as fontes são registros dos fatos. A fonte contém a verdade sobre o fato. A autenticidade da fonte garante a verdade do fato. Daí essa perspectiva empirista, né, metodologicamente preconizar a ideia da crítica interna e crítica externa aos documentos, né? E essa crítica interna e a crítica externa, ela tem a função de verificar a verdade sobre os fatos, a crítica interna, né? Extrair a verdade do fato, e a crítica externa, a autenticidade do fato, tá? Ou seja, a autenticidade da fonte e, portanto, a autenticidade do fato, tá? Então, para essa história empirista, né, a fonte é portadora de uma verdade e cabe ao historiador extrair a verdade dos fatos. Ou seja, o historiador, ele tem uma posição relativamente passiva em relação à fonte. Por quê? Porque a fonte está lá, a verdade está lá. Aonde que vai estar a atividade do historiador? Neste processo de extrair a verdade dos fatos e depois narrá-la, descrevê-la, né? E comprová-la por meio das fontes que contêm a verdade dos fatos. Percebe? Então, assim, essa é a base da história científica. A segunda visão que a gente vê, que é uma visão mais contemporânea e uma visão que está muito mais afinada com aquilo que a gente pratica hoje, é a visão do fato histórico como uma construção. Ou seja, não existe nenhum fato dado. Todo fato histórico é uma construção. E ele se constrói a partir de quê? A partir de uma problematização. A partir do lançamento de um problema, né? Lança-se um problema e esse problema vai passar por um processo de investigação, né? Por um trabalho intelectual, como diz o Paul Veyne, né? Por um trabalho cognitivo, que quem executa é aquela figura, né? Aquele elemento neste processo que detém todo o controle do processo, que é o historiador, somos nós, né? Então, nessa visão do fato como construção, os fatos não existem por si só, né? Eles vão resultar dessa relação, desse diálogo, dessa relação de conhecer, ou seja, dessa relação cognitiva do historiador com as suas fontes, né? Com as fontes da sua pesquisa. A fonte, ela vai ser sempre um ponto de partida e não de chegada. Ou seja, a gente parte da fonte, mas é esse trabalho de diálogo, esse trabalho cognitivo
é que vai construir o chamado fato histórico. Nessa visão aí, amplia-se a noção, a concepção do que é fonte válida. Ou seja, não são mais só aqueles documentos que, por meio da crítica interna e externa, são portadores da verdade. A gente chega e diz, ó, a verdade está aqui. Tá? E, do ponto de vista do trabalho do historiador, a gente estabelece uma posição ativa na construção desses fatos, né? Como eu disse, essa relação cognitiva, essa relação que envolve processos intelectuais de produção de conhecimento, tá? Por isso que quando a gente vai fazer um projeto, quando a gente vai fazer os objetivos, elaborar os objetivos do projeto, a gente usa ações, né? Verbos no infinitivo: analisar, compreender, verificar, identificar, configurar. Por quê? Porque existe essa relação ativa, tá? Essa relação cognitiva, essa relação que pressupõe ações determinadas para conhecer, tá? E todo esse processo de diálogo, de cognição, é mediado por teorias e metodologias. Ou seja, se não existe reflexão, referentes teóricos, né, esse processo de conhecimento não flui, tá? E se não existe o estabelecimento de metodologias, de procedimentos, de técnicas, ele também não flui, ele também não acontece, tá? Alguma pergunta? Bom dia a todos, bom dia, professora Carla Correia novamente na ativa, muito satisfatório. Bom, estou vendo que é uma oficina muito informativa com relação à oralidade histórica. Minha pergunta quais os cuidados que devemos ter com uma fonte oral em tempos de fake news? E a outra quais os critérios que podemos formar para que a nossa história oral como fonte tenha credibilidade? Essas duas perguntas são com base na situação que nós vivemos, da manipulação de informação e também da credibilidade, que existe muitas situações na questão de informar, né? Então, assim, para nós historiadores, quais os critérios, se existe algum documento, se existe algum termo que a gente possa nos resguardar para que essa oralidade como fonte, ela tenha credibilidade e tenha respeito intelectual também? Obrigado. Olha, a gente vai tratar disso mais adiante, quando a gente estiver falando mais da técnica, né? Mas, assim, para já começar, ao início, assim, né? Quando a gente fala que a concepção de fonte é dinâmica, assim como a concepção de história, e eu acrescentaria ali, né? A forma como estou nome para mim? João Paulo. Então, João Paulo, até mesmo quando a gente pega uma fonte e essa fonte está cheia de fake news, como eu coloquei ali, né, uma terra bem redonda, a gente pega uma fonte que diz que a terra é plana, essa fonte, ela está desqualificada? Não. Não. Ela não é uma fonte desqualificada. Por quê? Nós não estamos procurando a verdade na fonte. A gente está procurando ali, como diria o Ginsburg, indícios, evidências acerca de um tema, um recorte temático e principalmente um problema, um conjunto de questões que é o que norteia o nosso trabalho. Então, o fato do sujeito dizer que a Terra é plana, para nós é importante. Se eu não procuro a verdade
Se eu estou construindo fato, e se eu estou trabalhando com essa ideia, tá ali o Tiago, que está muito interessado em trabalhar com os negacionismos e as fake news, e a gente está dando tratos à bola para pensar como é que vai fazer isso. Quer dizer, qual é a nossa tarefa? É chegar e dizer o seguinte: olha, isso aqui não é verdade? Todo mundo sabe que isso não é verdade. Agora, a pergunta mais importante é: se não é verdade, por que tanta gente acredita? A quem interessa isso? De onde saiu isso aqui? Ou seja, esta é uma fonte válida. Percebe a diferença entre as duas? A diferença entre as duas. Tu vai entrevistar um cara e aí de repente o cara é completamente negacionista. E aí ele vai falar para você um monte de barbaridade, você vai ter vontade de voar no pescoço dele e encher a cara dele de bolacha. Né? Dar meia dúzia de chinelada nele e falar: vai estudar, miserável. Mas você não vai fazer isso. Por quê? Porque você foi conversar com aquele cara que é negacionista, que é fascista, né? Que defende tudo aquilo que a gente sabe que é contraproducente para a sociedade, justamente porque é aquele cara. É aquele cara. Você precisa daquela fala distorcida, né? Você precisa daquela fala no seu trabalho. Olha a diferença. Então, é isso que faz a fonte válida. Nessa visão contemporânea de que todo fato histórico é uma construção. Eu estava aqui lembrando do texto do Thompson, né? Como que ele também nos ajuda a pensar essa questão. Porque quando nós estamos trabalhando com as fontes orais, é uma das coisas que desde o início a gente sempre batia na mesma tecla. A fonte oral não é a verdade, não é o espelho da verdade, mas é uma versão, é uma interpretação do narrador. E como todas as fontes, elas precisam ser problematizadas, precisam ser questionadas e em determinados momentos até confrontadas. Né? Até confrontadas. Nós não podemos pegar, porque o Marcos falou, porque o Benoni falou, então é a verdade. Mas a verdade é a partir de que perspectiva? A partir de que perspectiva? Então, se em tempos de fake news, em tempos de negacionismo, ou em tempos de revisionismo, é preciso a gente dizer a quem interessa o desmonte da educação, a quem interessa a propagação desse clima, porque não é só o fato, mas como que ele também é construído. A fonte, nenhuma fonte é neutra, nem a do papel e nem a narrativa. No momento em que a professora Carla, ao me entrevistar, por exemplo, ela faz uma pergunta porque ela tem interesse em saber algo. Lembra do início da fala com o texto de Porter? Ela não sabe algo, eu vou falar algo que ela não sabe. Mas a construção da minha narrativa também é intencional. É intencional. E essa intencionalidade faz com que eu construa um discurso a partir da memória. Então, relação, memória, narrativa, o narrador, são matrizes que a gente precisa também compreender que as fontes orais, como já disse o Porter, né, elas também têm esses meandros. E aí cabe a nós, no momento lá, Pai, então isso aqui é a verdade? Não, vamos problematizar como é que foi construído, a partir de que
em que momento, em que circunstâncias se construíram também essas narrativas, porque o ambiente, a ambiência de uma narrativa, ela também influencia no momento da pessoa trazer os elementos do passado. O presente influencia a construção da narrativa a partir do passado. João, a gente vai voltar a essa questão, tá? Mais adiante. Nós vamos começar a falar agora, já que a gente falou no geral em fonte, né? Vamos agora definir qual a especificidade da fonte oral. E aí eu trouxe alguns elementos aqui, a partir de alguns autores que a gente gosta muito, por exemplo, a Lucília Delgado, que está aqui, o Alessandro Portelli, que está aqui em vários livros, o manual de história, eu ouvi contar da Verena Alberti e tem o manual de história oral dela, enfim, né? E a gente traz algumas questões para pensar, vamos tentar passar bem rapidinho por isso. Primeira questão, o Marco já colocou, né? A história oral, ela não serve para tudo. Mesmo que a gente olhe e ache que é fascinante, eu quero fazer, ai meu Deus, né? Ai, que vontade de experimentar isso, mas o seu tema tem que estar relacionado ao tempo presente ou ao imediato. Ou seja, suas fontes precisam estar vivas. Ponto. Vivas. Tá? A não ser em casos muitíssimo raros, quando você vai trabalhar sobre as representações, as memórias, os significados, por exemplo, que um fato tem numa determinada comunidade. Por exemplo, digamos, você fosse lá para a região onde você teve a comunidade de Canudos, por exemplo, tá? E aí você quer fazer um trabalho sobre as representações que existem a respeito da Guerra de Canudos, né? Sobrevivem ali naquela comunidade, mas as pessoas portadoras dessa memória têm que estar vivas, ainda que você esteja tratando sobre as representações da Guerra de Canudos, que é o que aconteceu no século XIX, tá? Então, temas presentes. Segundo, né, o que o Marcos colocou também, a história oral constitui fontes, documentos, né? A gente usa a nomenclatura hoje, mas a sempre é fonte. Por meio, e aí vem a Lucília, de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações. Ou seja, aquelas palavras ali não têm que ser tomadas no sentido negativo. Muitas vezes a gente fala assim, fulano induziu ao erro. Neste caso, a indução, a estimulação, é o que torna a fonte oral possível. Por quê? As pessoas estão lá quietas no canto delas. Como disse o Portelli, você não sabe e você precisa saber. E aí o que você faz? Você vai lá e cutuca. Vem cá, você podia me dizer? Né? Ou seja, você precisa estimular, você precisa induzir o portador daquela memória, daquela experiência, daquela vivência, né? Você precisa induzir aquela testemunha a compartilhar a experiência dela, tá? Então, essa é a questão da história oral. A história oral produz fontes orais a partir da interveniência do pesquisador e da relação da entrevista. Foi o que o Marcos colocou, né? Então, não existe fonte oral por si só. Como não existe nenhuma fonte por si só. Só que no caso da fonte oral, é preciso, para que ela exista, para que ela adquira
adquira materialidade, que o historiador vá lá e cutuque, estimula, induza, para que ela exista. É diferente, por exemplo, de você ter um jornal, de você ter documentos oficiais, né, de você ter cartas, diários, ou seja, são documentos que foram produzidos no seu contexto, né, e geralmente esse contexto não é intencional, são documentos, produtos, né, da vida, da ação dos sujeitos, tá? E o que você faz? Aqueles documentos estão lá e aí a gente vai em busca deles, tá? A relação ativa está aí, tudo isso, tá? Mas no caso da fonte oral, o que tem ali? Tem só uma pessoa que é portadora de uma experiência, de uma vivência, de um testemunho que você precisa para a sua pesquisa. Então você vai ter que ir lá e constituir essa fonte. Essa é a principal especificidade. A história oral, o relato oral, né, que a gente grava e produz um texto oral e um texto escrito, são diferentes, tá? Se algum de vocês fizer trabalhar com história oral, vocês vão perceber que ouvir é uma coisa, ler é outra, tá? Abarca múltiplas dimensões da experiência humana. Factuais, ou seja, sobre fatos, sobre acontecimentos, temporais, espaciais, de conflito, de consenso, tá? Então, se é isso que você busca na sua pesquisa, né, acessar não só os fatos, né, as situações vividas por uma pessoa, por uma comunidade, por um grupo, né, você pode usar a fonte oral. A história oral produz um tipo de fonte onde há múltiplas temporalidades. Então, é aquela história, né? Quando a gente vai contar uma coisa, ali existem vários tempos, né? Então, nessa ideia, né, das múltiplas temporalidades, é que vai aparecer essa dimensão da experiência. Porque a gente não vive o tempo inteiro no presente, ainda que, né, seja preciso viver no presente, mas a nossa vida é pautada pelo presente em relação com o passado e em relação com o futuro. Então, quando as pessoas vão falar da experiência delas, elas também vão falar dessa forma. Ou seja, ali tem várias camadas de tempo. Tem o tempo em que a entrevista está acontecendo, que a pessoa está vivendo, tem o tempo da experiência que ela vivenciou, e tem ali uma expectativa de futuro em relação àquele momento da gravação. Então a gente tem ali camadas de temporalidades, tá? E quando uma pessoa fala de si, ela não está falando só de si. Mesmo que o relato dela seja pontuado o tempo todo do eu. Eu fiz, eu vi, eu estava lá, eu posso comprovar. Aí você fala, puxa, o cara só fala eu. Mas, como o Marcos colocou, quando você coloca fonte oral em diálogo com outras fontes, você percebe que esse eu é muita gente. Quer dizer, é um eu constituído no caldo, no âmago dos processos sociais e coletivos. Ou seja, nós não somos uma ilha, não somos folhas de papel em branco, né? Como eu costumo dizer, falei isso na aula do Prof. História. Ou seja, todos nós temos tudo isso junto e misturado. Bom, especificidades ainda. As camadas de experiência, segundo o Portelli, envolvem em 3 dimensões. Uma dimensão institucional, ou seja, todas aquelas instituições que condicionam a nossa vida social e os processos e a nossa vida coletiva.
uma dimensão comunitária e uma dimensão pessoal, tá? De novo, referentes espaciais e temporais. E isso é muito importante para nós historiadores, ainda que a metodologia da história oral hoje, ela seja utilizada em várias áreas do conhecimento, tá? Inclusive, assim, eu li um trabalho há um tempo atrás de um professor matemático que estudava educação matemática que utilizava história oral, tá? Então, assim, tem gente, o pessoal da área de saúde usa muito, enfim. Mas, assim, pensando no nosso universo, né, de historiadores, olha ali duas palavrinhas que para nós são fundamentais: espaço e tempo, né? Então, referentes espaciais e temporais. Aquela pessoa que a gente entrevista, aquele relato, aquela memória, aquela experiência, ela sempre existe no espaço e no tempo. Que espaço é esse? É um espaço único, fixo? Diz a geografia, né? Os fixos. A geografia tem isso. Não, não é. Eu que trabalhei com migrantes, e o Marcos também que trabalhou com migrantes, isso é muito flagrante, né? Um lá e o aqui, o cara tá falando, não, porque eu tô aqui, eu faço isso, porque lá no Maranhão. Aí você fala assim, ele tá falando daqui ou tá falando do Maranhão? Ele tá falando daqui ou ele tá falando do Rio Grande do Sul? Né? Então, os referentes espaciais e temporais, ou seja, ele está falando do presente, está falando do passado, está falando de uma expectativa de futuro, está falando de um passado que foi ontem, ou de um passado que foi há 30 anos atrás, ou seja, tudo isso está ali. E documenta também discursos, narrativas, multivocais e polifonias. Então, mesmo que seja uma pessoa falando sobre si, ali você tem o eco de muitas vozes. De muitas vozes. Então a pessoa está falando e de repente, assim, isso é um exemplo muito óbvio, né? De repente a gente não, porque meu pai dizia que no tempo do meu pai, no tempo do meu avô, e por aí vai, né? E a polifonia, ou seja, você, ainda que esteja entrevistando pessoas que vivenciaram a mesma coisa, essas vivências são diferentes. Então aí você tem a polifonia, né? Você tem essa diversidade de maneiras de ver e de contar, tá? Então a história oral produz uma fonte que, segundo o Ronald Fraser, que é um historiador inglês, ele tem um texto que eu gosto, um texto antiguinho, da década de 90, olha só, antiguinho, da década de 90, em que ele discute esses 4 elementos aqui. Então, o que é a história oral? O que contém um relato oral? Subjetividade, autorrepresentação e representação, tá? Ou seja, a pessoa se representa no mundo e representa o mundo que ele vive. Tem uma forma narrativa, porque o Marcos falou muito bem, né? Quando eu vou contar da maneira que eu acho que eu vou ser entendido, né? Eu vou estabelecer os meus objetivos, ou seja, o que eu quero que esta pessoa saiba. Então eu vou escolher o quê? Uma forma de narrar, uma maneira de narrar, de articular esse texto. E a característica, a intervenção do investigador, quer dizer, a nossa intervenção. Somos nós que lançamos as perguntas, somos nós que vamos lá cutucar, somos nós que vamos dizer conta mais, explica melhor isso, tá? Então, a intervenção do investigador é muito importante. Por último, a fonte oral é condicionada e produzida por meio da memória e da linguagem. Ou seja, são os 2 elementos chaves. E que memória é essa? É uma memória individual, minha, né, as coisas que estão na minha cabeça, social, né, e uma memória coletiva. Então,
essa diferenciação da memória individual, social e coletiva, a gente tem inúmeros textos que vão tratar sobre isso, mas ainda são aquelas várias camadas, aquelas várias dimensões. E pela linguagem. E para a gente, quando a gente vai materializar a fonte, a gente materializa essa fonte em 2 linguagens. E hoje, às vezes, até em 3. A primeira linguagem é a oral. A segunda linguagem é a escrita. E, como o Marcos falou, né, quando apareceram as câmerazinhas, a gente começou a registrar uma linguagem visual. E essas 3 linguagens vão trazer para a gente elementos diferentes, ainda que seja a mesma entrevista. Ouvir é uma coisa, ler é uma coisa, ver é outra coisa. Certo? Então, a objetividade da fonte oral, ela está justamente no grau de subjetividade que ela contém. Certo? Então, se é isso que a gente quer para a nossa pesquisa, a gente vai usar a fonte oral. Se a subjetividade não for importante, a fonte oral não faz sentido. É trabalho jogado fora. Certo? Vou tentar colaborar com vocês e depois a gente vai abrir para o espaço para perguntas, debates, colaborações. A especificidade, como a professora Carla já comentou e mostrou nos slides, eu não vou entrar nos pormenores aqui e gostaria muito de mostrar a partir da minha prática. Quando a gente fala em múltiplas temporalidades, a gente está falando também como que o narrador vai construindo a sua narrativa a partir do aqui, do lá. Isso é uma experiência interessante porque eu fui fazer uma entrevista com o senhor na Vila Central e o fato que ele estava narrando tinha acontecido em Caracaraí. E ele narrava como se ele tivesse sido transportado para Caracaraí, tanto no espaço que nem no tempo. E é super interessante. A fonte oral também tem as suas camadas da experiência e como que essas camadas elas são importantes e influenciam na construção das suas narrativas. Tem um autor, Paulo Coelho, que ele vai dizer que nossas camadas de experiências também sofrem fortes influências dos nossos grupos, né, dos nossos grupos de referência, ou podemos chamar, na modernidade agora, nosso tempo mais contemporâneo, nossos grupos sociais. Por exemplo, a família, a escola, a igreja, o sindicato. Então, todas as nossas camadas de experiência também vêm junto nas nossas narrativas. Eu falo nossa porque nós também narramos a todos os momentos, não estamos só colhendo narrativas, a gente interage. Se eu penso que a entrevista é a troca de 2 vistas, também estou dialogando numa perspectiva dialógica. E aí, a fonte oral, ela traz elementos do vivido e do concebido, né? Ela traz elementos do vivido e do concebido. Nessa perspectiva, pensando o vivido e o concebido, eu gostaria de trazer algumas imagens e a partir delas eu vou comentando. E aí, eu pedi a ajuda da professora Carla para só conectar aqui que eu não consegui tirar. Trazendo um pouco como a minha experiência no doutorado, pesquisa de campo, pesquisa participante. A pesquisa de campo, ela vai nos mostrar como que os sujeitos também vão se constituindo enquanto grupo. Essa pesquisa aqui, ela aconteceu na cidade de Santa Inês, no Maranhão. A minha pesquisa era aqui. Mas o sujeito participante, o Augusto, disse assim, olha, tu só vai entender o boi se tu for lá, porque lá tem o boi quente, o boi sagrado, o boi de São João. Quando eu cheguei lá, a gente foi vendo que os narradores, como ele ia narrando, eu fui registrando os papéis e as funções no preparativo da brincadeira. E aí você vai compreendendo todo o processo de construção. Professor Carlos, mais um. Nessa lógica, aqui já é em Alto Alegre.
o Raimundo Carim diz assim, ó, tem gente que faz o boi para pagar promessa. Relação da religiosidade, relação da crença. Eu não, eu fiz para brincar. E isso não impede que ele tenha devoção, que ele mantenha uma religiosidade. Então, a pesquisa também com esses sujeitos, eu tenho que perceber o momento em que eles podem e têm condições de falar. Mais uma. Aqui são duas figuras que eu tenho muito carinho. Esse aqui é o Augusto, o Melancia, e esse aqui, o Antônio Mestre Casusa. Os dois são mestres da cultura do Bumba Meu Boi, e eles vão narrar como que eles iniciaram. Mas eu gostaria de trazer a narrativa do Melancia. Ele canta e narra: se eu morrer cantando boi, São João faz o meu enterro. São Marçal, quem abre a cova, São Pedro, que corta o cabelo. E acrescenta: uma noite de luar e luar, que ela faz a estrela brilhar. Eu levantei e reparei, o meu destino é cantar. Tranquilo. Acontece. Ela gosta da temática. Né? E eu fui pesquisar sobre isso, né? E eu descobri que aqui em Roraima tiveram 5 grupos distintos de boi-bumbá nessa raiz, né? Porque o boi-bumbá tem essas duas vertentes, aquela lá do boi de Baritins, que é aquelas toadas, e tem o boi que é o folguedo, né? E eu achei super interessante, porque não tem fonte sobre isso, né? Eu achei na Casa de Cultura alguns relatos em jornal, né? Com fotos dos folguedos. E aí eu fiquei, poxa, eu poderia, né, dar uma tese muito bonita sobre isso, porque aí você mostra da migração, né, que veio com os migrantes mesmo, os folguedos, e aí você trazendo assim, está comprovando aquilo que eu já tinha, e você foi lá no terreno, no espaço cultural disso, né? Minha tese. Então, veja, aí o meu destino é cantar, eu tenho pena é da mocidade, que é pouca e vai acabar. A mocidade é a dele. Ele tem consciência da finitude da vida. Melancia hoje já está com mais de 90 anos, 97. E ainda brinca e faz jogo. Por favor. Aqui é a saudosa Armandina, ela faleceu. Desculpa. Viu, gente? Como é uma relação, uma entrevista, uma relação humana. Desculpa, gente, porque Eles se emocionam. eu me emociono. Eu dizia há pouco ali no intervalo, eu não consigo conceber os meus colaboradores como objetos, como alguns, nem como informantes, porque eu não trato de polícia. Eles colaboram na pesquisa, eles falam. Desde o começo aprendi com a professora Carla, os meus sujeitos têm rosto, têm cor, têm idade, têm endereço. Para isso, eu sempre, numa questão ética, eu peço permissão. E a Armandina era uma apaixonada pelo boi. E ela teve câncer, passou mal. E ela mandou me chamar. E a gente fez planos. Né? Foi no dia do meu aniversário. Só que era um dia que ela estava muito emocionada, eu não falei do meu aniversário. Eu disse assim, olha, na semana que vem a gente vai se encontrar e eu vou lhe trazer a tese. Porque ela queria muito ver a tese. E na semana seguinte eu recebi a notícia de que ela havia falecido. O Melancia, o Casusa, todos eles eu mantenho contato, a gente mantém diálogo, a gente conversa. Tá. A Armandina, ela vai contar a história do Compadrão, que foi aquele primeiro que introduziu a brincadeira em Cajaí. E como que ela vai trazer que a cultura popular é recheada de preconceito,
de uma ideia patriarcal, onde o homem é quem manda, as mulheres estão para servir. E ela foi conquistando o espaço. No final do ano saiu uma publicação na revista Casa de Macunaíma da Universidade Estadual, no qual eu faço uma singela homenagem. E aí ela vai contar também como é que se dá as relações de tensão dentro da brincadeira e fora da brincadeira. Esse relato aqui, que foi transformado em música pelo grupo, ela vai dizer que eles prepararam o batizado do boi e pediram permissão da prefeitura, mas com uma divergência política, o prefeito negou e colocou uma prática esportiva no dia. E eles não se intimidaram, eles foram para a rua e fizeram o batizado. Aí ela compôs uma música que diz assim: o batizado desse boi, aquele lá, ou foi a maior confusão. A praça estava ocupada, o ginásio foi dito que não. Aí prefeito, qual é a sua? Se quisermos batizar o boi, ou foi no meio da rua? E ela disse assim: olha, não impediram, a gente fez. A narrativa também entende isso. Ela vai trazer não só a questão que a gente quer ouvir, mas como que o grupo também vai vivendo e interpretando. Por favor. Eles não esquecem a memória do grupo. E aí todos os anos eles homenageiam o compadão, fazendo a brincadeira do boi e contando para os mais novos a memória daquele boi. Por favor. O boi também tem essas nuances quando a gente vai fazer a pesquisa de campo. Aqui, o seu Melancia esteve muito mal à beira da morte e ele compôs uma toada melancólica, dolorida de se escutar, porque ele disse assim, era o período alto da pandemia e não podia receber visita. Aí ele se sentiu tão só que ele compôs, né? Eu não quis retratar aqui, mas em outro momento a gente pode trazer ele cantando assim, uma forma assim dolorida de escutar, porque ele se sentiu só, vendo a morte chegar, e aí ele começa a perguntar: cadê os companheiros? Ei, Cazuza! Ei, Carim! Então, mas nesse dia ele foi pagar uma promessa. A entrevista, lembra que ele disse assim: a história oral que eu pratico, ela vai dialogando com outras fontes, nesse caso a imagética, e eu vou junto. Aqui foi no terreiro de Santa Bárbara, lá no fugiu o nome do bairro, depois da São Sebastião já é Cambará, né? No Cambará, por favor. Santa Teresa. Santa Teresa? Santa Sebastião ali é... Santa Teresa. Santa Teresa? Mas Santa Teresa é do outro lado que é o Não, eu estou do lado do Cambará. Tá, aqui o encontro do boi com a reisada. Quando você está gravando, no meu caso, eu gravava e fazia as fotos. Em determinados momentos é preciso fazer a opção, porque eles estão narrando e de repente eles começam a cantar. Mas enfim, o Melancia e o Cazuza, de repente eles começam a cantar e eles vão fazer o que na cultura popular chama-se toada de repique. Um fala e o outro vai falando logo posterior. A criação é no momento. Os fatos vão acontecendo e eles vão narrando. Ou sai para fora boi, ou sapateia no tesouro, brilha mais do que a lua, em um boi dourado de ouro. Esse é o mote. É aquele que vai costurar a participação de um e a participação do outro. Em Melancia, tu cantas, quero ver você cantar. Quando eu canto, a terra treme, notícia boa, e éguas descansam para o mar. Brilha mais do que a lua em boi dourado de ouro. Ou sai para fora boi, ou sapateia no tesouro. Aí o Melancia responde: fala eu, meu mano. Fala meu mano, fala mais eu. Meu mano faz a primeira, segunda quem faz é ele. E aqui entra uma questão que a professora Carla pode aprofundar, é que uma coisa é a oralidade, outra coisa é o texto escrito.
E como que nós vamos trabalhar? Alguns historiadores buscam limpar e aí entra no dilema. Não, mas aí eu não me vejo nessa narrativa. O outra é colocar ipsilito, como o narrador fala. E aí às vezes diz assim, mas eu falo tanto assim, chamo palavrão, coloco vários vícios de linguagem. Então nós estamos caminhando sempre nessa relação, né? Eu busco, na maneira do possível, fazer uma limpeza sem tirar a essência. Por favor, e aí a história oral também nos permite perceber a construção, as tensões, os elementos de continuidade, de descontinuidade, também as relações de afeto que são, eu estou pensando em grupo, no grupo do qual eu estava pesquisando. Há um encontro geracional, como que esses sujeitos de diferentes gerações, se nós, no nosso narrador, tem diferentes temporalidades, também ali há questão de geração. Por favor. E aí, o tempo da narrativa é o tempo próprio do narrador. Eu viajei várias vezes para no Cajaí, onde morava a dona Argentina, para entrevistar. Quando você trabalha com pessoas mais idosas, a questão ética é fundamental, não só com elas, por favor, não me interprete mal, eu estou citando. Por quê? A família tem que saber do que se trata. O primeiro encontro foi um encontro familiar, não foi com Dona Armandinha. As filhas queriam saber do que se tratava, para que era aquela pesquisa, por que a mãe dela tinha sido escolhida. Foi uma verdadeira investigação. Imagine que uma filha delegada, outra advogada, tá? Então precisa se cercar. Em determinados momentos, Dona Armandina, ela diz assim, mas por que a gente está fazendo isso? Por que a gente não vai passear? E eu não ia dizer, gente, eu vim lá de Boa Vista para entrevistar, não para passear. Ao contrário, a gente respeita. E nesses passeios aqui na chácara, onde ela morava, ela foi construindo outras narrativas. Eu fui gravando? Não, porque era o momento da intimidade. Mas o caderno de canto me fez, depois eu trazer anotações, colocar anotações que me ajudaram a pensar ainda mais. Então, a gente entra no espaço do privado, no espaço da intimidade. E também tem o dito, o interdito na narrativa. Aquilo que eu posso dizer e aquilo que é indizível. Como eu estava pesquisando, tendo a metodologia da história oral como um fio de Ariadne, ela sempre dizia assim, olha, tu precisa conversar com fulano, tu precisa conversar com fulano, tu precisa conversar com Beltrano. Em determinados momentos ela dizia assim, tu está gravando? Então desliga um pouquinho, porque eu preciso te falar algo. Esse algo, ele é tão importante para a gente entender o todo e o contexto, que ele não pode ser gravado, mas ele é importante para que eu tenha compreensão. E aí depois ela assim, agora pode gravar. Por favor. A pesquisa também, ela nos ajuda a conviver com essas experiências reais. Não é só eu chegar lá e dizer assim, fala aí de ti, conta a tua experiência, mas é como eu também me relaciono, como que eu vejo, como o Botelli tem um texto que agora não vou recordar o nome, ele diz, o valor que você dá ao seu colaborador, né, seu entrevistado, é o momento que você não desliga o gravador abruptamente, mas você permite que a conversa flua, uma relação de diálogo. Por favor. E aí é um pouco só daquilo que eu fui vivendo, compreendendo os espaços desses homens e mulheres que colaboraram na minha pesquisa. Por favor. E a gente pode fechar com a questão ética, que é muito importante na prática de pesquisa da e na história oral.
coisinhas por causa do horário, que a gente não fala muito, mas assim, depois a gente pode mandar para vocês, tá? Ou se vocês desejarem, a gente pode fazer outro encontro, falando especificamente sobre a técnica, tá? E aí a gente já vai caminhando para finalizar. O Marcos vai falar só sobre questões éticas. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, possibilidades. E aí aqui a gente começa a falar basicamente sobre a metodologia, aspectos técnicos, sobre entrevistas, aspectos éticos, tá? Então a gente pode deixar essa segunda parte sobre os aspectos técnicos para um segundo momento, se vocês toparem. Topa, Marcos? Sim. Aí, inclusive, a gente pode trazer mais exemplos para vocês, tá? Sobre algumas questões técnicas que a gente vai colocar para vocês. Pode ser, meninas, ah lá, elas estão confabulando lá, ó. Pode ser um segundo momento. Até mesmo como chegar. E já estou marcando. Então, mas são rápidas, hein? Deixe elas, elas são concursadas. Eu adoro isso, adoro. Sim, então o Marcos vai só terminar falando de questões éticas. E aí que a gente retoma na próxima oficina, tá? Bem, a questão ética, primeiro a gente tem que saber, eu comecei lá no início dizendo assim, olha, a história oral não serve para tudo. Mas, se eu vou utilizá-la como metodologia, é importante eu saber qual o meu problema de pesquisa. E eu digo assim, eu não faço entrevista por entrevista. Eu faço entrevista dentro de um contexto, de um projeto de pesquisa. E aí, entre as questões éticas, há pouco alguém me perguntava assim, eu posso fazer uma entrevista com criança? Essa senhora foi com a professora Carla Monteiro, que ela tem mais experiência. Eu tenho muita dificuldade de pensar, entrevistar uma criança de 7, 9 anos, porque ela não tem a maturidade e no que ela vai responder à minha questão do problema. Agora, eu quero a participação delas, existem outras técnicas, né? Grupo focal, a meu ver, é um grupo bem interessante que nos ajuda a compreender como que esses pequenos sujeitos estão construindo e percebendo dentro da ambiência da escola, por exemplo. Pesquisa participante. Na questão ética, pensando, as pessoas que eu trabalhei tanto no mestrado, que nem na graduação, no mestrado e no doutorado, eram pessoas no qual eu tinha um critério de inclusão e o critério de exclusão. A partir do momento dessa definição, os sujeitos eram contactados, eu tinha o termo de consentimento livre e esclarecido, o termo de cessão de imagem, eu não posso divulgar imagens sem a autorização, sem que as pessoas saibam. Ah não, eu vou ficar filmando aqui, eu vou ficar fotografando e depois eu utilizo e a pessoa nem sabe. Também é uma questão ética, o retorno com a pessoa que colaborou com a minha pesquisa. Eu lembro que no mestrado eu fiz a impressão da dissertação e levei para o seu Otaniel, que também já faleceu. E ele, quando eu cheguei lá, não sabia, tinha uma festa de aniversário, e ele convidou para nós irmos, e ele foi de mesa em mesa dizendo, olha, eu estou aqui. Por que esse retorno é importante? Porque muitas vezes nós entrevistamos, utilizamos, recebemos títulos ou publicamos artigos e as pessoas como se não existissem, tratadas como objeto. É preciso também nós pensarmos o lado institucional. Eu estou fazendo uma pesquisa que exige, por exemplo, a submissão do CEP, Conselho de Ética, tem todos os passos a seguir. E pense também a importância de se ter um roteiro.
aprendi com a professora Carla, é um roteiro fechado. E aí, se eu penso um roteiro fechado, eu não vou numa história de vida ou numa trajetória de vida, mas numa história temática. Que aí pode ser. Mas, se eu penso em entrevista, um encontro de duas vistas, dentro de um respeito, de um diálogo, eu tenho que também ter abertura, que à medida que você me falar algo interessante, eu também possa desenvolver uma outra pergunta. E uma postura ética significa que você respeita a forma de narrar da pessoa, o jeito dela compreender, interpretar o mundo. Eu posso não concordar, mas jamais fazer, não, isso é mentira, porque eu já li sobre isso. É a intenção dele ou dela narrar. Então, eu sempre busco viver esses parâmetros, porque foi dessa forma que aprendi, desde o começo, no primeiro momento, em 2007, participando do evento como acadêmico, como monitor, e depois, a partir de 2008, já fazendo as primeiras incursões. E nas primeiras incursões de entrevista, às vezes pode ser frustrante. Eu lembro que eu dizia para a professora Carla, nossa, eu parti do TCC com a ideia que todo migrante que vinha do Nordeste era nordestino branco. E eu não achei os nordestinos. Eu achei o maranhense, o piauense, o pernambucano. Aí eu disse, mas como? Como é que... Então, o que é o nordestino? É o homem lutador, é o homem guerreiro, é aquele que resiste. Veja, a identidade pessoal, a identidade do local, e isso a gente vai aprendendo como? Na vivência, na participação. Também aprendi como questão ética, e aí eu não digo que isso é uma receita de bolo, talvez sirva para mim, sirva para você. Cada um vai encontrando o seu modo de fazer, o seu jeito de escrever. Quando eu pego a orientação de algum aluno, assim, mas como é que eu vou trabalhar as fontes orais? Eu digo, como é que você trabalha as fontes escritas ou as fontes imagéticas? Por que existe, ela tem que ser diferente? E aí, pensando nisso, cada um tem um jeito próprio que a gente vai aprendendo a descobrir. E numa postura ética, né, na graduação, eu queria muito contar a história da trajetória do meu avô, que em 1980 alugou 2 caminhões, fez pau de arara, colocou a família, mais 3 famílias de princípio, e viemos do Maranhão para Roraima, uma viagem de 13 dias. Mas como que entra a questão da subjetividade do narrador e do pesquisador? Me conhecendo, eu pedi que a minha orientadora da graduação, a professora Carla, desenvolvesse a pesquisa. A entrevista, perdão. E foi um momento, a entrevista, e foi um momento bonito e difícil de viver, porque o entrevistado era o meu avô, mas do lado da professora Carla estava a minha avó e estava eu. Era um encontro e confronto de memórias, principalmente quando ele vai dizer assim, eu vim em busca de um filho que tinha vindo para cá. Aí minha avó disse assim, e eu lembro que eu disse, Zé, era José o nome do meu avô, nós vamos em busca de um filho deixando uma filha. A filha tinha casado e o marido não queria. Então tem esses dilemas também. Um outro momento, pensando já dentro da graduação, e eu já estou encerrando, né? A proximidade que nós temos com os nossos narradores. Em determinados momentos ajuda, em outros momentos atrapalha. Eu lembro que, sem a devida maturidade intelectual e de pesquisador, eu fui entrevistar lá na Vila Moderna, onde meu avô ficou, e nós moramos, enfim, uma pessoa. Em determinados momentos parecia que eu era entrevistado, porque eu fazia a pergunta, não, mas tu lembra disso, cara, tu morou aqui, tu não lembra não, o fulano ali fazia assim.
Aí eu disse, professora Carla, essa entrevista, ela é maravilhosa, mas para mim ela está compromissada. Porque eu queria a narrativa dele, a memória dele, não a minha. Então, em determinados momentos, ele me forçava a falar. Então, parecia que eu estava me auto-entrevistando. Então, foi uma das entrevistas que eu sempre volto a escutar, porque me faz recordar elementos da minha infância, mas que eu não utilizei na pesquisa. Eu vou passar para a professora Carla, para as meninas aí, se tiver pergunta, Stephanie, com você. Da minha parte, eu só quero agradecer. Bom, já que a gente combinou o segundo momento, eu imaginava que isso ia acontecer, porque eu e o Marcos falamos demais. Muito conversadores. E assim, eu só queria ler para vocês assim, uma outra coisinha do Portelli, que eu acho que é muito importante em casa direitinho, que o Marcos colocou aqui. Ele diz o seguinte: o que o narrador recebe, ou seja, a pessoa que a gente está entrevistando, o que essa pessoa recebe, em primeiro lugar, é a escuta. Ou seja, nós temos que nos, isso que o Marcos falou muito, nós temos que nos treinar para ouvir. Ouvir. Então, o que o entrevistado espera da gente? Ele espera a escuta, ele espera que a gente sente e ouça, né? A ideia que o historiador oral dá voz aos sem vozes é uma ilusão arrogante. Ou seja, todas as pessoas têm voz. E o que a gente faz? A gente vai em busca dessa voz. Essa voz pode ser uma voz estridente, uma voz hegemônica, que tem poder. Essa voz pode ser uma voz silenciada, uma voz interditada, uma voz reprimida, mas ela está lá. A gente vai em busca dessa voz. Então, o que a gente tem que dar de volta para essa voz? A escuta. Aí ele diz assim: eu não tenho voz, e eles sim. E são eles que dão voz à minha escrita, porque se não tivessem voz, não poderíamos recolher as canções e as palavras. No entanto, aquilo que lhe é negado é a escuta. E é nesse aspecto que o professor é conveniente. Porque tem o gravador, tem acesso ao rádio, escreve livros e, portanto, amplia a escuta. Mas essa escuta é provocativa, é uma escuta que é um desafio. Então, as questões éticas começam quando a gente tem que se convencer de que a gente está ali para escutar. Voltamos à fala do Portelli no início, que nós somos ignorantes. Ignorantes não no sentido de não termos o saber acadêmico, mas ignorante no sentido de ignorar aquela experiência. Mesmo que a gente já tenha lido um monte sobre aquilo, mas a gente ignora, porque a gente não viveu o que aquela pessoa viveu, né? Ou a gente, mesmo que tenha vivido como Marcos, mas a forma como esse vivido se realizou e a maneira como essa pessoa concebe essa experiência é importante. Tanto que o Marcos fez autocrítica. Eu vivi isso junto também. Mas assim, não é a minha voz que tem que estar aqui, é a voz do outro, tá? Então isso é muito importante e é um aspecto ético fundamental. Então, é preciso que quando a gente vá se preparar do ponto de vista técnico para fazer entrevistas, quando a gente vai colocar nos nossos projetos, eu sei que vocês vão fazer projetos, né? O PIBID vai fazer um projeto, a escuta tem que estar no centro desse projeto. O que é escutar? Principalmente hoje. Hoje a gente vive um momento em que todo mundo quer falar, ninguém quer escutar. Exatamente, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, todo mundo tem muito a dizer e praticamente ninguém quer escutar.
Sérgio, terceiro ano de história, as pessoas querem mais ser vistas e não querem ver. Já vendo na realidade, para quem está chegando agora, vocês, no curso de história, sejam muito bem-vindos. O que eles estão falando hoje aí é assim formidável. Eu não tive essa oportunidade no meu primeiro semestre, mas vocês estão de parabéns. Obrigado pela atenção. De nada, Sérgio, tudo de bom. Precisando da gente, ele está aqui. Então, isso é muito importante. O que o Sérgio falou hoje, quer dizer, essa hiperexposição que a gente vive, né? Por exemplo, eu olho as redes sociais, eu praticamente não posto. Mas, assim, a partir do momento que eu vou lá e curto, dou um like para alguma coisa, eu estou me expondo. Então, essa questão hoje é fundamental. Então, a gente tem que se treinar, se condicionar emocionalmente, psicologicamente para a escuta. E essa escuta é uma escuta qualificada, uma escuta direcionada, intencional, mas antes de tudo ela tem que ser ética, ela tem que ser humana. Por quê? Não é papel, não é coisa, é gente. A entrevista são duas pessoas. Então, isso é fundamental. E aí a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, tá? Gente, muito obrigada, vocês foram maravilhosos, obrigados pela atenção.